Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a doutora Camila Macedo, pediatra e minha amiga, que veio dar dicas aqui no canal sobre um assunto que aterroriza muitos pais. Deixa alguns pais de cabelo em pé, que é o momento do desfraude. Camila, me fala aqui, fala pra gente, vamos conversar um pouquinho sobre esse momento, porque eu recebo muitas dúvidas dos pais aqui. Angústias, né, sobre qual é o momento correto, como conduzir esse processo, dúvidas referentes à escola, que a escola já está solicitando. Então vamos começar. Qual que é a idade que você aconselha que seria o ideal para iniciar esse desfraude? Essa é a pergunta mais comum, é a pergunta que eu mais ouço. Qual é a idade apropriada para fazer o desfraude? E na verdade, o que a gente tem que avaliar é muito mais o momento da criança. Será que chegou o momento para aquela criança? A idade mínima que eu costumo dizer para os pais é de 2 anos e meio. A gente não pode tentar fazer o desfraude antes disso, porque a criança não tem a maturidade motriz para controle do esfíncter antes dessa idade. Pelo menos tem que esperar essa idade. Mas mais importante que isso é avaliar se a criança tem a maturidade motriz, emocional e neurológica para fazer o desfraude. Muitas vezes eu vejo que os pais identificam que a criança está começando a controlar o esfíncter e eles acham que aquele momento é o momento de começar o desfraude. Que já pode começar, né? Exatamente. E isso acaba trazendo muitos problemas, uma sucessão de erros aí. Então, esse momento tem que ser o momento da criança, a gente tem que deixar a criança conduzir esse momento do desfraude, a gente só acompanha e vai orientando, auxiliando, porque é um momento muito delicado que pode trazer consequências muito graves para a criança. E a criança, ela dá sinais de que chegou esse momento? Como é que a gente pode perceber também isso, né? Os primeiros sinais que a criança vai dar, ela vai ficar mais tempo com a fralda seca. Ela vai começar a ter curiosidade em relação a esse momento. Certo. Então, é super importante deixar ela ver você fazendo, se você se sentir confortável com isso. Mas você vai ver que a criança vai demonstrar uma curiosidade, vai querer ver o que você está fazendo no vaso. Então, esse é o momento que é legal de fazer o desfraude. O outro sinal que a criança dá, ela começar a ficar incomodada com a fralda cheia e falar que em geral elas começam falando: eu quero fazer xixi, e ela já fez. Mas na verdade é porque ela está identificando aquele momento das necessidades fisiológicas, não está sendo uma coisa automática. Então esse também é um bom sinal de que está chegando o momento de começar o desfraude. Ela já está tendo essa compreensão, né? Isso. Essa questão de deixar ver que você está indo ao banheiro para ela fazer também, é a questão do modelo comportamental que a criança segue muito, né? O comportamento de imitar. Então eu parei esse comportamento e eu vou reproduzir esse comportamento. Por isso que essa observação ela é muito importante nesse processo como um todo. Realmente, esse momento, essa reprodução é muito importante. Você pode aproveitar esse momento para apresentar o vaso para a criança, explicar o que faz no vaso, mostrar o piniquinho. Então, quando surge essa curiosidade, é um momento super interessante para você introduzir esse assunto com a criança. Certo. E e a escola nesse papel também, ela tá influenciando muito, a gente sabe disso, e às vezes nem sempre de uma maneira muito positiva. Então, o que a gente tem que ficar atento? O que os pais têm que ficar atentos nesse processo? Infelizmente, a gente recebe muitos pacientes que a gente vê a escola forçando um pouco esse momento, sabe? A gente tem que lembrar que é mais interessante para a escola ter uma criança desfraudada, porque é mais prático. É cômodo, né? Criança, é muito mais cômodo. Então, eu vejo às vezes que a escola força um pouco a barra. Algumas vezes porque os profissionais envolvidos, a professora, ela não tem o conhecimento mais atualizado sobre o momento certo, sobre os sinais corretos. Outras vezes porque realmente elas querem acelerar esse processo. Então tem que tomar muito cuidado com essas escolas que nós ajudamos a criança a desfraudar. Então, vamos lá, ajuda como?
porque esse momento tem que ser respeitado, tem que respeitar o tempo da criança. E isso não pode ser forçado, então tem que tomar muito cuidado. Ou então, quando você vai buscar a criança e começa a escutar o tipo de frase, eu acho que ela tá dando os primeiros sinais, eu acho que tá no momento da gente começar. Que é muito comum também. Muito comum. Muito comum. Então, vamos tomar cuidado, procurar os profissionais adequados que possam realmente te auxiliar. E até, de repente, mandar uma orientação para essa escola sobre o momento certo. Sim, até porque a observação ela tem que ser muito individual, né? Subjetivo de cada criança. Não é que o ideal que comece com 2 anos e meio, que todas as crianças de 2 anos e meio vão estar prontas para esse desfraude nesse momento. Exatamente. Então a escola às vezes tem que ter esse olhar subjetivo, né? Exatamente. E nem sempre acontece isso dessa maneira. Acho que isso aqui falta um pouquinho. O que a gente tem que evitar nesse momento do desfraude? Vamos lá. Muitas coisas. Muitas coisas, isso é muito importante. Muitas etapas. Primeiro, não parabenizar a criança ou fazer festa quando ela faz no vaso ou no piniquinho. Certo. Não premiar a criança, né, por esse momento. Não pode reforçar desse jeito. Exatamente. Né? Ninguém, quando tá lá no banheiro, tem alguém do lado, Não é um reforço bom. Legal. Porque senão a criança vai começar a buscar. As crianças, elas buscam muito a aprovação dos adultos que são referência para ela. Os pais, a professora. Então, esse reforço positivo, apesar da gente achar que tá ajudando, a gente acaba forçando um pouco a barra, porque a criança vai ficar querendo o tempo todo agradar, e aí ela pode acabar atropelando alguns passos desse desfraude. Ela fica condicionada. Exatamente. Né? Então, quer dizer, eu vou ao banheiro e aí eu tenho que ter esse reforço positivo de que tá sendo legal, de que eu tô fazendo correto. Se eu não tenho, e aí acaba gerando uma frustração, e aí não é bacana também. Exatamente. Isso. Às vezes elas vão querer fazer isso pra chamar atenção, e aí não é esse o nosso objetivo, né? O objetivo é que ela faça no momento certo pra ela. Certo. Outra coisa que a gente não pode fazer, que é o contrário disso, é castigar. Também nem pensar. Nem pensar. A gente só vai criar um trauma. A punição não é positiva. Então, se a criança, de repente, faz no momento errado, ou ela tem relaxa, no caso, ela tá distraída, brincando e acaba fazendo sem querer, ela não deve ser jamais punida por isso. Porque, enfim, ela ainda tá treinando esse controle do esfíncter. E isso pode gerar essa situação de constrangimento. Sim. Essa questão de quando a gente começa a forçar, com 2 anos e meio vai começar a usar calcinha, vai começar a usar cuequinha. E aí a criança o tempo todo fica se urinando na rua, na escola. Isso acaba criando um constrangimento, porque com essa idade eles já entendem o que é ficar constrangidos, eles já se sentem constrangidos. Sim. E isso acaba gerando com que eles fiquem, às vezes, prendendo muito, tanto xixi quanto cocô, e trazendo consequências, né? Ruins pra ela. Isso também não é bacana, de jeito nenhum. Exatamente. Tá. E como é que a gente pode conduzir esse processo de desfraude? O que eu acho mais interessante deixar aqui de recado, que a gente já tá falando desde o início, é você deixar que a criança conduza. O que você pode fazer é apresentar o piniquinho pra criança, mostrar o que ela vai fazer ali naquele local. Toda vez que ela sinalizar que quer fazer e ainda realmente não tiver feito, você sugerir pra ela que ela vá fazer no vasinho. É importante você observar também, por exemplo, se a criança já consegue tirar a roupa sozinha. Porque como é que você quer que a criança vá correndo pro banheiro pra fazer o xixi ou cocô se ela não consegue, se ela não tem nem habilidade de tirar? Então, você começar a ensinar e a deixar a criança abaixar o shortinho, a tirar a fralda, uma forma de legal. treino, né? De treinar já o passo a passo também com a criança, né? E ter essa sensibilidade de perceber quais são os sinais que ela tá dando. E as consequências de um desfraude, Camila, muito precoce? Infelizmente, eu tenho muitos pacientes que têm consequências graves de um desfraude feito precocemente. Nas meninas, a consequência mais comum é a infecção urinária de repetição, que é super complicado da gente conduzir, porque a partir do momento em que ela tá sendo forçada aquele desfraude, ela começa a segurar muito, a reter muito aquela urina e acaba tendo infecções urinárias de repetição, e isso é muito complicado da gente fazer esse efeito. Isso é sério, né? E a gente precisa, às vezes, muito da ajuda da neuropsicologia para poder resolver esse tipo de problema. E a constipação crônica,
que também é um problema sério. Atendi na semana passada uma paciente de 8 anos que sofre com constipação crônica, e quando eu fui investigar esse antecedente, esse momento do desfraude, tudo foi atropelado, sabe? Então, ela segura muito porque ela não quer fazer, porque ela gerou um trauma ao redor daquele momento de ir para o vaso fazer, e acaba tendo fecaloma e tem que ir no hospital o tempo todo para poder fazer lavagem intestinal. Nossa. Isso já deixa o processo muito mais traumatizante. Sim. Então, por isso que a gente tem que respeitar muito esse momento. Porque são consequências que vão pro resto da vida, entendeu? E às vezes dá muito mais trabalho você ter que lidar com essas consequências do que você fazer o desfraude no momento certo. Ter a orientação de um profissional, né? Tem Isso que é conversar com o fundamental. pediatra, tem que pedir orientação, tem que explicar, tem que entender, observar o momento da criança e junto com o profissional para que escolham o momento mais adequado, a melhor maneira de conduzir esse processo. Exatamente. Certo? Pessoal, ainda não acabou. No próximo vídeo a gente vai dar dicas para vocês sobre como conduzir esse processo de desfraude. Então fiquem aí, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar para que esse conhecimento chegue em mais pessoas. Tem muitos pais angustiados que não sabem lidar com esse processo, tá bom? Eu sou Karina Medrado, neuropsicóloga. E eu sou Camila Macedo, pediatra. Um beijo!